Magazine está de volta, agora são 4 horas e 32 minutos e chegou aquele momento da terça-feira onde a gente vai falar sobre saúde. Tá no ar o quadro Viva Bem. Gente, hoje é o Dia Mundial da Psoríase, uma doença inflamatória da pele que causa descamação e não é contagiosa, mas também não tem cura. A boa notícia é que você tem como lidar com esse incômodo porque tem tratamento. Isso mesmo, a gente está recebendo aqui a doutora Luciana Mendes, que é dermatologista, para falar mais desse assunto. Porque olha só, de acordo com o último levantamento da Sociedade Brasileira de Dermatologia, estima-se que cerca de 3% da população brasileira tenha psoríase. Então a gente quer entender mais sobre esse assunto. Seja bem-vinda, doutora. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui. Sempre bom falar sobre saúde, né? E alertar a população, porque às vezes pode ter sinais aí da psoríase e ainda não foi, né, em busca de um médico para fazer esse diagnóstico. Ele pode aparecer, essas feridinhas, essas escamações, elas podem aparecer em qualquer parte do corpo? Em qualquer parte do corpo, né? Inclusive, tem áreas que as pessoas acabam esquecendo um pouco, achando que psoríase classicamente são nessas áreas de cotovelo, joelho. Mas você pode ter psoríase só no couro cabeludo, por exemplo. Você pode ter psoríase na unha exclusivamente, né? Você pode ter no corpo inteiro, você pode ter só na planta do pé, só na palma da mão. Então, qualquer área do corpo pode ser acometida. Agora, doutora, como não confundir aí essa descamação com outras descamações que a gente costuma ter, né? Às vezes você pisa no chão muito quente ou tem aquelas rachaduras e aí nota que tem uma descamação e aí acha que é isso mesmo de onde eu pisei. Tem no couro cabeludo, acha que é caspa. Isso. Como não confundir? Eu vejo pessoa que tem descamação até na sobrancelha. Eu acho que uma boa dica é sempre alertar que toda vez que você apresentar descamação persistente, que não melhora com shampoo para caspa, que não melhora com hidratante comum, você tem que pensar na possibilidade de ser psoríase, porque a psoríase ela pode dar de uma forma leve e se confundir com, por exemplo, caspa, né, calosidade no pé e ser psoríase. Então, persistindo, tem que procurar o dermatologista. Dói, coça, incomoda? Ou é só questão mais visual mesmo? Não costuma causar dor nem coceira, mas dependendo do grau de extensão da inflamação, você pode ter sim coceira na pele e isso te incomodar. E quando faz aquelas fissuras, rachaduras, você pode vir até a dor também, né? E tem alguns casos que a gente vê que está muito vermelha a pele. Parece ali que está, né, tá doendo, né? que está machucado. Causa dor quando está com a vermelhidão? Porque tem pessoas que chegam a ficar com essa vermelhidão no corpo inteiro. Isso. A vermelhidão, ela significa inflamação. Então, quando você tem inflamação, você pode ter coceira associado ou dor se realmente tiver uma porta de entrada, uma solução de continuidade, rachadura, por exemplo. Bom, ela falou uma coisa que eu achei interessante, que eu achei que psoríase só era na pele ou no couro cabeludo. Mas tem a questão das unhas e tem também das articulações, é isso? Exatamente. A psoríase, ela deixou de ser considerada uma doença de pele. Hoje ela é considerada uma doença sistêmica, ou seja, a gente vê a pele acometida, a gente vê a unha, mas ela pode estar envolvendo articulações e pode também estar associada a outras doenças, como por exemplo hipertensão, diabetes, risco de doença cardiovascular. O paciente que tem psoríase, entende-se ele como uma pessoa inteiramente inflamada e com risco muito maior de ter infarto, derrame, de ter a vir outras doenças inflamatórias intestinais, doenças articulares, então é uma doença sistêmica. E assim, ela pode aparecer em crianças, em adultos, em idosos, mas não quer dizer que se não apareceu enquanto criança, que não vai aparecer na fase adulta. Pode aparecer, né? Não pode, inclusive assim, a frequência maior é na fase adulta, mas criança pode ter psoríase e você pode ter psoríase a qualquer momento. Às vezes você vai desenvolver a doença com 50, 60 anos de idade, mas essa faixa etária, né, do jovem adulto é a mais frequente. Quais são os sintomas? Então, o sintoma principal é realmente placa vermelha que descama, né, e que pode estar localizada em qualquer local. Então, assim, para não confundir com as outras doenças, lembrar da persistência, né, que apesar de você não ter uma resposta ao tratamento comum, isso daí pode levantar a possibilidade de ser uma psoríase. E, por exemplo, quando acomete a unha também, né, você ter mais de uma unha, todas as unhas, né,
descoladas, com rachaduras, né, com muita camada de ceratina abaixo delas, pode ser um sinal também de psoríase. Se você tem uma descamação no couro cabeludo, que não melhora com tratamento para caspa, pensar também em psoríase, né? E lembrar também que quadros articulares, dores nas juntas, pode estar no contexto também de psoríase, principalmente se vir acometimento de unha de pele junto. Tem alguma coisa que a gente possa fazer para evitar? Então, como a psoríase está associada a essa inflamação sistêmica, e a gente sabe, né, que se você faz exercício físico, se você se alimenta bem, se você tem boa qualidade de sono, uma vida saudável, isso acaba ajudando a você prevenir, já que geneticamente a gente não tem muito o que fazer, né? Se a gente tem predisposição genética, isso é uma coisa que a gente carrega para a vida toda, mas a gente tem como modificar o ambiente que a gente vive. Quer dizer, se tem alguém na família, então há um risco muito grande da criança nascer com uma predisposição. Exatamente. Assim, a gente sabe que tem um risco maior, não significa que vai ter, né? Mas quem tem parente de primeiro grau com psoríase tem uma chance maior de ter. E aí tem que levar uma vida saudável para evitar. Né, a vida saudável é sempre o melhor caminho para todas, né? Exatamente. E até para controlar a crise também. Eu queria entender, assim, eu vejo, já conheci algumas pessoas que tinham, a gente sempre fica com muita vergonha de perguntar, até porque a pessoa já sofre um preconceito muito grande, principalmente quando ela está, assim, com a inflamação, está no nível, assim, de alcançar grandes partes do corpo. E a minha pergunta é, a pessoa só toma remédio quando a inflamação está assim, muito, como é que a gente, muito ativa, ou não? Ela tem que tomar remédio a vida inteira, aí já entrando na parte do tratamento. Então, o tratamento vai desde cremes e pomadas até medicações orais e sistêmicas injetáveis, por exemplo, né, passando pela fototerapia. Então, casos leves, a gente pode optar pelo tratamento tópico. E a gente sempre trata, porque independente se é um grau extenso ou não, a gente não espera a doença evoluir, então a gente entra logo com tratamento. E às vezes o que decide também a gente tomar essa conduta, se vai usar pomada, fototerapia ou tratamento sistêmico, é o quanto a doença impacta na vida do paciente. A gente leva muito em consideração, né, a qualidade de vida, comprometimento psicossocial que ele tem, isso também é definidor para a gente tomar condutas. Inclusive, a gente vai mostrar agora duas pessoas, né, que convivem com a psoríase. Já que ela não tem cura, a pessoa tem que aprender a conviver com ela e ir tratando sempre, né? E a gente vai mostrar agora para você de casa. Há 20 anos, o cirurgião dentista Napoleão da Silveira veio para Manaus fazer tratamento. O diagnóstico médico apontou psoríase. No momento eu não tinha noção do que se tratava, né? Eu não tinha noção do que era psoríase. E eu perguntei para o médico o que era e ele falou que era uma doença que não tinha cura, uma doença de pele que não tinha cura, que tinha tratamento, mas mesmo assim eu ainda não tinha noção. Foi quando eu fiz pesquisas referente à psoríase e quando eu vi exemplos, eu vi alguns casos de psoríase, foi bem desesperador. Nos braços, costas e cabeça, sinais das lesões. Hoje faz tratamento e procura manter o equilíbrio para não se estressar e desencadear as crises. Eu evito o estresse, porque o estresse elas aumentam tanto em quantidade quanto em tamanho. E o meu corpo fica bem elevado em psoríase quando eu tenho um estresse elevado. Manter a calma é um dos principais desafios de quem tem a doença. A psoríase geralmente aparece em uma crise de estresse. O Rômulo busca no esporte, jiu-jitsu e MMA, uma forma de se acalmar. Aos 26 anos, o atleta é outra pessoa com o mesmo diagnóstico. Rômulo, então depois que você voltou para o esporte, conseguiu se acalmar mais? Sim, eu consegui, através de ajuda de amigos, parentes, ajuda do meu padrasto, mestre Rete e o mestre José na Academia OCS, onde eu treino. E eles me deram muita força para me seguir em frente. E eu agradeço muito a eles por ter me tornado uma pessoa que eu sou hoje, entendeu? E o jiu-jitsu por si só, ele já é uma terapia, né? Sim, o jiu-jitsu é uma terapia. Assim como o jiu-jitsu e como o MMA também é. Então, assim, eu sou uma pessoa muito feliz. Hoje em dia eu vivo minha vida normalmente. Rômulo não tem lesões aparentes. A psoríase está controlada. São poucas. Provavelmente é mais nas costas, entendeu? Mas são bem poucas mesmo. Quem não conhece, pergunta o que é isso. Aí eu vou e eu falo, eu explico, entendeu? E para quem não conhece,
que também pode pesquisar e saber conhecer sobre mais esse assunto, entendeu? Porque tem muita gente que tem preconceito com isso, entendeu? A doutora estava falando aqui que essa questão do preconceito é muito forte, né? Que a pessoa vê ali aquela pele vermelha, escamando, acha logo que é algo contagioso. E aí não quer nem se aproximar da pessoa. E não é assim, né? Não, de forma alguma, a psoríase ela não é contagiosa. Ela jamais você pegar, abraçar, beijar, vai contrair a doença. Né? E isso ainda é um desafio, a gente vencer isso. Porque muita gente acaba piorando, impactando muito mais negativamente na vida por conta dessa discriminação que sofre dos outros, né? Agora, a questão do estresse, a questão emocional. A gente sabe que hoje em dia, a gente está até comentando, todo mundo vive estressado mesmo. Mas a gente tem aqueles picos, né? São situações que você passa em que você está mais sensível ou passa por uma situação difícil que desregula tudo em você. Isso a gente pode dizer que é um dos gatilhos ou o principal gatilho, doutora? Com certeza. O estresse, ele está associado não só com a psoríase, mas a doença inflamatória, né? Como um grande gatilho. E a gente percebe que o paciente, ele está bem estável, de repente ele entra em crise e ele fala, olha, eu perdi alguém, me separei. Então, a doença oscila muito conforme o nível de estresse do paciente. Então, tem que tentar fazer alguma coisa para aliviar esse estresse, para que essas ondas de crise não fiquem acontecendo o tempo inteiro. Mas é super importante. E quem tem psoríase também deve evitar beber e fumar, né? Bebida e cigarro, eles são outros gatilhos para a doença, né? Baixa imunidade, por isso? Na verdade, não. É o contrário, né? A psoríase, ela é inflamatória, ela é da autoimunidade. Então, quando você usa tanto álcool como cigarro, você acaba induzindo uma resposta inflamatória exacerbada e aí desencadeia a crise, né? Então, eu falo muito do equilíbrio, né? Uma tacinha de vinho no final do ano para brindar, isso não vai ser um grande motivo, mas realmente ingerir muito álcool, cigarro é terrível para quem tem psoríase, então tem que realmente tentar controlar. E aí hoje, né, nesse dia, é importante falar sobre isso. Para você que de repente se identificou com alguns dos sinais, procurar um dermatologista, um profissional, para fazer esse diagnóstico. E se for psoríase, para tratar, porque aí você pode se livrar, vamos dizer assim, daquelas feridas, a gente pode chamar? Não, escamações. Exatamente. Daquelas escamações que vão estar aí na sua pele. E você pode conviver com a psoríase de uma forma tranquila, né, fazendo um tratamento. Exatamente. E assim, é muito satisfatório a gente poder falar que hoje a gente tem um leque de terapêutica muito eficaz para psoríase. Então, a gente tem hoje, em casos muito difíceis de controlar, medicações injetáveis, que são os imunobiológicos, que já estão disponíveis pelo governo e que têm mudado muito a qualidade de vida de pessoas que antes não conseguiam controlar a doença. Então, a gente tem um arsenal terapêutico bem interessante para a psoríase, mesmo que não tenha cura, a gente consegue controlar, deixar o paciente sem lesões, ou se aparecerem lesões, elas são pequenas, não impactam tanto na vida dele. Por isso que é tão importante, né, quando a gente diz, é o dia da psoríase. Mas, poxa, tem o dia da doença. É justamente para isso, para que as pessoas falem mais sobre aquele assunto e, de repente, a informação chegue, né, a pessoas que estão precisando. Exatamente. E, às vezes, estão com algum problema. A pessoa fica em casa, às vezes, imaginando que tem 1000 doenças. Fica com tanto medo que nem vai no médico. Quantas pessoas eu converso que são assim? E aí, quando ela ouve alguma coisa, ela diz, não, talvez seja isso, vou procurar. Tem como eu fazer um tratamento e conviver de uma maneira melhor, né, no dia a dia. Inclusive na rede pública, né, como você acabou de mencionar. Exatamente. A rede pública oferece tratamento, né, para esses casos mais difíceis de controlar com pomada. Inclusive, tem a Fundação de Medicina da Alfredo Amata, que disponibiliza de fototerapia, que é também uma terapêutica bem interessante para quem tem quadros mais graves e extensos. Então, a gente tem aí muito recurso. Então, pronto, a gente trazendo essas informações para você que está em casa. Doutora Luciana, muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Foi bastante esclarecedora para você que nunca tinha escutado falar sobre psoríase ou já tinha escutado falar, mas não sabia muito bem como era. Agora você sabe todos os detalhes aqui no Magazine. Obrigada mais uma vez, ótimo dia. Obrigada. Olha, daqui a pouquinho tem uma receita muito gostosa, né? Cadê? Tá lá? Vamos mostrar? Tem olha só, dá uma olhada, gente. Cadê? Nessa delícia que é de chocolate com cupuaçu. Daqui a pouquinho a gente vai aprender essa receita ao vivo aqui no Magazine, fica ligadinho. Mas agora chegou aquele momento, sabe que momento? Vem pra cá que chegou aquele momento da gente fofocar.
Chega pra cá que chegou aquele momento da gente falar o que tá acontecendo no mundo dos famosos. Olha, a gente já começa falando do Carlinhos Maia. Pois é, né? Carlinhos Maia, que é um digital influencer, uma personalidade da internet, mas que vem ultimamente aparecendo com frequência em polêmicas. Né? Polêmicas, isso mesmo, o nome dele sempre envolvido. Porque depois que você alcança um certo patamar de fama, isso acontece, né? Eu não sei se é a mudança, a pessoa que não enfrenta mais, não consegue enfrentar, né, aqueles problemas pequenos do dia a dia e tudo se transforma, né? Que é responder, a resposta ganha grande proporção, ou se é a encrenca que procura a pessoa mesmo. O que aconteceu com o Carlinhos Maia? O youtuber fez um vídeo. E aí, nesse vídeo, ele rabiscou uma obra de arte. Meu Deus! Isso aconteceu lá no hotel, em Aracaju, em Sergipe. Ele ainda disse assim, que os hóspedes vão me agradecer. Só que o problema é o seguinte, muita gente criticou, dizendo que ele estragou a obra de arte, que não deveria fazer isso. Ele disse que teve a autorização da dona do estabelecimento, da proprietária do quadro, não da artista, né? Mas essa justificativa na internet não funcionou muito não, Lud. Pois é, aí pra variar, o que aconteceu foi detonado, né? Eu vi muita gente falando mal dele na internet. Olha só o que ele fez. E aí as pessoas criticaram, vamos dar uma olhadinha no que aconteceu aí na internet? O povo, ó, desceu o malho nele. Assinatura. Obrigado, viu? O hotel permitiu, gente, que eu fizesse. Por isso que eu fiz. Pronto. Gente, o pessoal me perguntando, Carlinhos, você... Gente, a partir do momento que você compra uma obra de arte, ou qualquer quadro que seja, você paga por ela, o quadro é seu. E antes de riscar aqui, deixar minha marca, como eu já fiz em outros hotéis que permitiram a brincadeira, lembre-se, eu liguei para a dona do hotel, a Dani, que é uma pessoa que me recebe aqui nesse hotel há 4 anos, e autorizou brincar. Entendeu, gente? Eu sou humorista, o quadro foi pago pela dona do hotel e ela permitiu que eu brincasse, tá bom? Por que eu tô dizendo isso? Porque eu já vi alguma postagem de alguém dizendo, meu Deus, que vandalismo, não é. Antes de brincar, eu pedi autorização. A Dani, que é minha amiga pessoal, deixou, o quadro é lindo, entendeu? A obra de arte é linda, tá? Só que eu deixei minha marquinha, tá? Então, assim, com autorização da dona do hotel. Bom, pediu autorização da dona do hotel, mas não para quem fez a obra de arte. Aí as opiniões se dividem. O que você achou? O desenho que ele fez ficou feio, né? Pra estar mais bonito antes. E assim, não é legal, né? Mas uma tela pra ele? O problema é que se qualquer outra pessoa fizesse, né, e não tivesse essa repercussão toda, as pessoas talvez levassem na brincadeira. Mas aí como ele já tá, como você falou, parece que a encrenca procura ele. E ele ainda facilita, né? Ele ainda abre as portas. Então aí por isso que deu toda essa repercussão. Aí tem gente falando que é um absurdo, que está estragando uma obra de arte, que isso é uma afronta, que quem que ele acha que ele é dono do mundo, não sei o quê. E ele é acostumado a fazer isso. E aí as pessoas, né, aumentam muito a proporção das coisas. Era melhor não ter feito. Até porque eu achei o quadro bem mais bonito antes do desenho. Eu acho que ele podia aproveitar e rabiscar uma parede do hotel, se ele quer deixar a marca dele. Tem várias formas ali. Não gostei muito não, mas aí é a opinião de cada um. E, né, por causa da nossa opinião, que ele vai deixar de fazer. Vai continuar fazendo. Talvez, pensando aqui como o próprio Siqueira já mencionou um dia, eles até façam isso buscando, né, essa repercussão. Ainda que negativa, falem bem ou falem mal, o importante é que falem de mim. Tem gente que pensa assim, né? Que eu esteja entre os assuntos mais comentados. Eu não penso bem assim, mas tem gente que pensa assim. Então, vai que né. Bom, falando de internet, olha, eu vou relembrar aqui toda a história aqui envolvendo, né, o cantor Gabriel Diniz. Você lembra? Ele estava fazendo sucesso nacional, aquela música Jéssica, e aí acabou sofrendo um acidente, morreu num trágico acidente aéreo, Jennifer, não é Jennifer, no acidente aéreo, e aí que aconteceu lá em Sergipe também, né, no mesmo lugar aí que estava justamente Carlinhos Maia. Só que o que aconteceu? Na época, você lembra da noiva dele? Uma moça super linda, delicada, veio pra internet também, todo mundo queria saber a opinião dela, afinal ele ia encontrar com ela, e seria o aniversário dela, iria comemorar. O que aconteceu? A rede social dela naquela época era fechada. Todo mundo buscou ela veio, né, para os telejornais, falou sobre o assunto, e aí, de repente, ela abriu a rede social e começou a dividir um pouco mais o dia a dia dela com o público, os fãs dele que também gostavam, e aí fez o maior sucesso. Foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje ela está fazendo sucesso na internet.
foi quando começaram o quê? As fofocas. Começaram a detonar ela? Isso, as pessoas começaram a comentar, assim, que ela ganhou notoriedade por conta da relação com o Gabriel. Até chegar num ponto da família do Gabriel ficar um pouquinho chateada. Pelo menos foram os boatos, né, que surgiram. De que o pai do Gabriel, principalmente, estaria chateado, porque achou que ela meio que se favoreceu da situação, da morte do Gabriel, de todos esses holofotes que se voltaram a favor dela, para começar a utilizar a internet, as redes sociais de uma forma mais, assim, digamos, comercial, né? E por conta de todo esse bafafá, algumas pessoas chegaram a criticar ela já, as pessoas nem sabem se foi isso ou não foi, já chega criticando, né? Criticar e tudo, e aí o pai do Gabriel Diniz, ele decidiu se manifestar sobre esse alvoroço todo. Ele publicou um vídeo na internet onde ele fala um pouco sobre isso. Vamos assistir? Galera, só para esclarecer uma informação que eu acho que chegou errada aí que teria um comentário que eu, como pai do Gabriel, estava insatisfeito com esse novo perfil da Carol. Muito pelo contrário, eu sou um dos maiores apoiadores dela e estou aqui para corrigir essa informação. Não procede essa informação. Hoje eu me sinto como pai da Carol e apoiando ela em todo e qualquer projeto que ela venha participar. Fora a relação familiar que a gente se estreitou bastante, e eu estou aqui justamente para apoiá-la incondicionalmente. Carol, beijo, sucesso para você. Olha só, inclusive, as pessoas comentaram muito a respeito desse post, tá vendo? Aí que veio em seguida, ela colocou "te amo". Ela sempre mostra muito respeito e muito amor pela família, né, dele, do Gabriel, e sempre que ela fala no Gabriel é com muito amor, e ela faz questão de deixar essa relação de carinho e esse respeito que ela tem abertamente, né, para as pessoas. Bom, ela uma hora vai, né, seguir a vida dela. Se aconteceu isso, se as pessoas começaram a procurar mais, de repente ela decidiu abrir para falar logo para todo mundo, para não ficar dando entrevista, não sei, né? E assim, por exemplo, hoje em dia nas redes sociais tem muitos nichos, né? Tem o nicho das mães que compartilham suas experiências ali de ser mãe pela primeira vez, das que são empreendedoras, das que são jovens, das que são não sei o quê, modelos e tal, enfim. No caso, ela estava ali dividindo, né, com as pessoas a experiência que ela estava passando de superar a perda de um grande amor da vida dela. E muitas pessoas se identificam porque passaram por aquilo, estão passando, né, conhecem alguém que passaram e aí se interessam pela vida dela. Antes, ela não era tão exposta porque o próprio Gabriel não divulgava muito essa relação. Era uma coisa mais tranquila, assim, ele era mais discreto nesse sentido. E aí, se as pessoas procuraram, foram atrás e ela abriu, gente, qual é o nome disso? Se for assim, como é o nome do filho do irmão do Cristiano Araújo? O Felipe Araújo. É Felipe? Tá se aproveitando? É Felipe Araújo? Enfim, né? É Felipe Araújo o nome do irmão do Cristiano? Pois é. Se fosse assim, falariam a mesma coisa, né, do irmão. Eu tenho certeza que eles prefeririam 1000 vezes trocar tudo isso por ter a pessoa de volta. Mas é uma situação que aconteceu. E aí as pessoas hoje em dia, qualquer coisa querem meter o pau, né? Até disso, né? Até disso. Bem, vamos mudar de assunto um pouquinho, deixar a vida da Carol pra lá. Daqui a pouco também, eu acho que a poeira baixa, as pessoas, né? Daqui a pouco ela tem um outro relacionamento. Ela teve ali o pai do próprio Gabriel Diniz falando que não tem nada procede. disso. A favor total dela. Olha, vamos falar do ator, o ator Felipe Tito. Ele passou por momentos bem desagradáveis e eu acho até que muita gente já passou por isso. Olha ele, todo fortão, todo bonitão. E ele tem, esse daí é um dos cachorros dele, é o Thor. O que aconteceu? O Thor mordeu a perna dele. Mas não foi uma mordidinha de leve, não. Chegou a levar 15 pontos na perna, ou seja, foi uma mordida bem forte. E algumas pessoas também chegaram, né? Toda vez que isso acontece, as pessoas vão contra a raça, vão contra, né, a criação do cachorro. Querem dizer que é um perigo sempre ter um cachorro em casa, que é um animal que você nunca sabe o que esperar e tal. Mas o Felipe, ele veio para a rede social explicar um pouquinho do que aconteceu e dizer que não foi por maldade que o cachorrinho dele fez isso e que por isso não vai rolar castigo pro cachorro. Vamos dar uma olhada? Ó, presepada, fim de domingo. Fui pular na piscina, o Thor tem meio trauma, aqui tá a caixa de remédios, ele não gosta que eu nade. Isso aqui é o que eu pus para estancar o sangue, eu não vi como ficou, então vou dividir com vocês esse primeiro momento. Eu fui pular, ele foi me segurar pelo tornozelo, eu pulei e ele me mordeu na perna. Vamos ver. Isso aqui eu pus só para parar o sangramento, porque estava sangrando muito.
tranquilo. Tranquilo, uma gordura aqui e aqui um rombo tranquilo. Bom domingo, hein, gente? Aí todo o momento em que ele tá suturando já, né, levando os pontos, foi bem em cima de onde ele tinha uma tatuagem. E aí foi isso que aconteceu. No caso, o cãozinho, ele não entendeu, interpretou super errado o pulo dele ali na água e quis, de certa maneira, proteger o dono, segurar ele ali pelo calcanhar e segurou com tanta força que acabou, né, rasgando a perna dele e ele levando todos esses pontos aí. E aí as pessoas estão elogiando essa atitude de ele não castigar o animal, porque às vezes tem muitas pessoas que quando o animal morde alguém da casa, da família, aí dão o animal, soltam na rua, chega um absurdo, né, de fazer isso. E em alguns casos tem que se entender exatamente o que aconteceu, né? Mas foi uma mordidona, hein? E tem a interpretação, né, do cachorro. Já foi? Já. Ele é bravinho. Então, assim, a gente tem que aprender a lidar com o animal, né? Ele tem a natureza, assim como o ser humano tem a sua natureza, seu temperamento, a gente tem que aprender a lidar. Então, quando ele tá estressado, não pode chegar muito perto dele, porque ele morde mesmo. E tem que entender também, às vezes, que a interpretação do animal para aquela coisa que pra gente é tão comum, não é a mesma. Às vezes você tá acostumado a brincar de brigar com o animal, ou brincar de outras coisas. Então, num outro momento, ele pode interpretar, sim, de forma errada, e ele pode achar, de repente, que tá te protegendo. É a maneira do animal proteger é completamente diferente. Ou se proteger, né? Também. Em alguns casos. É verdade. Bom, vamos pular aí. E agora a gente vai falar dela, da Anitta. Gente, tá dando o que falar esse irmão que a Anitta acabou de ganhar, né? Eu fico com dó dele, porque eu fico imaginando ele evangélico. Quando a imprensa caía ali em cima dele para querer saber mais detalhes da Anitta. Semana passada ela tinha falado com ele por telefone, por mensagem de vídeo e tudo. E ela já ficou super emocionada. E agora ela teve o primeiro encontro cara a cara com o irmão dela, de 33 anos. Olha aí, todo mundo junto. E aí, essa novidade, né, da chegada do Felipe para a família, da descoberta de que ele é irmão, foi divulgada na sexta-feira. Ela já tinha, como eu disse, conversado aí com ele por mensagem de vídeo, por telefone, tinha se emocionado e ela está gostando muito de receber esse irmão e é gostoso quando a gente vê a pessoa recebendo dessa forma, a família inteira ali compartilhando desse amor, desse carinho. E aí, além, nessas fotos aí, nessa imagem que a gente está vendo, além do pai, né, da Anitta e da Anitta, aparecem sobrinhos, aparecem aí os outros irmãos, né? Cunhada, né, a criançada toda, ou seja, ele foi recebido com todo o amor e muito carinho ali. Aí, agora, ele precisa mudar de nome, né? Colocar o nome do pai, Colocar o nome do pai. É mudar, né? Eu digo mudar porque você acrescenta, tem que mudar todos os documentos. Eu já mudei de nome, ainda não consegui mudar todos os nomes. Eu não tinha o nome do meu pai também. E aí, do ano passado pra cá, eu coloquei um sobrenome a mais. E mesmo assim, você tem que mudar a documentação todinha. Acrescenta o nome do pai, coloca o sobrenome a mais. E a burocracia no Brasil é bem complicada. Ela tá querendo que ele mude logo a documentação para eles viajarem juntos. Mas demora um pouquinho por conta da burocracia. E aí, ela quer fazer essa viagem com a família inteira, com todo mundo. Olha só, você achou parecido? O que você está achando parecido? Ela tem muitas intervenções assim no rosto. Mas o que você achou parecido ali? Eles são bem parecidos. Inclusive, a sobrinha, né, que ela até colocou ali, game over, tipo, acabou pra ela ganhou o coração. Olha, meu coração. A sobrinha parece muito com ela nos vídeos em que mostram quando ela era pequenininha, que ficava cantando em casa e tudo. Que bom, né, que ela recebeu bem, que a família, que o pai, principalmente, né, recebeu bem. Essa notícia que nem sempre, nessa altura do campeonato, alguns pais recebem bem essa notícia. Que a família toda abraçou esse novo membro e tá todo mundo muito feliz. E como você falou, agora ele se prepare, porque a imprensa vai cair em cima dele querendo saber todos os detalhes. E ele não tinha nem rede social. Menina. Não tinha nada disso, ou seja, tudo isso que tá rolando agora, né? Esses holofotes todos, é tudo novidade pra ele. Agora você imagina pra criança. Pra criança, então, descobrir que aí tem uma tia artista. Sobrinha da Anitta. Gente, você imagina. Anitta, minha tia. E vai ser muito mimada, né? Com certeza, pela Anitta. Ainda mais que é a cara da Anitta. É verdade. Muita gente queria estar no lugar da nenenzinha, da sobrinha da Anitta agora. E olha, a gente vai pro intervalo, daqui a pouquinho a gente tá de volta porque tem mais receita. Tem uma torta de cupuaçu com chocolate para você de casa experimentar e fazer na sua casa.